E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou aqui para tirar uma dúvida muito comum no universo das metodologias ativas. Vamos falar um pouquinho sobre qual a diferença entre gamificação e aprendizagem baseada em jogos, tudo bem? Então, se você não conhece muito bem essas metodologias, pode ficar tranquilo que eu vou dar um contexto geral de cada uma, mas se você quiser saber mais, principalmente sobre gamificação, eu vou deixar um card aqui de um vídeo antigo nosso que a gente já falou um pouquinho sobre essa metodologia e que você pode usar para se aprofundar. Tem várias dicas muito valiosas ali. Mas, ao longo desse vídeo aqui, eu vou dar uma pincelada em cada uma e dar um certo foco para a aprendizagem baseada em jogos, já que é a primeira vez que a gente fala dela aqui no canal. Agora, já deixa o seu like, comente qualquer dúvida que você tiver ao longo dessa jornada e se é a primeira vez que você está aqui, seja bem-vindo ou bem-vinda, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma dica sobre educação e tecnologia. Agora, vamos para o vídeo. Vamos começar falando um pouquinho sobre a diferença de cada uma. Então, a aprendizagem baseada em jogos trabalha justamente a ideia de você escolher um jogo e ao longo dessa dinâmica, dessa narrativa que o aluno vai emergindo, você vai trabalhando os conteúdos, seja para prática, seja para a sensibilização do aluno com relação a esse conteúdo, ou até mesmo para uma absorção mais conteudista mesmo daquela matéria que você quer passar. Já a gamificação, ela usa elementos de jogos, ou seja, ela não é o jogo em si. Você vai trabalhar com algumas características interessantes e que despertam os gatilhos mentais dos jogos e vai incorporar elas na sua sala de aula para manter o engajamento. Eu vou trabalhar melhor esses detalhes um pouquinho mais para frente, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre cada uma separadamente. Vamos começar pela ABJ, por essa aprendizagem baseada em jogos. A ideia dela é bem simples. Você vai procurar um jogo educacional que tem a ver com o seu conteúdo e vai colocar o aluno para emergir naquele conteúdo, Então ele vai ou jogar, pode ser um jogo analógico, de tabuleiro, analógico, pode ser um jogo digital, que ele usa o computador ou até mesmo o celular, um console, não sei, para trabalhar. E a ideia é que ele vai lá jogando e você pode utilizar isso para ele praticar de uma forma lúdica, para ele se engajar no conteúdo e conhecer, ter alguma noção sobre o que a gente vai falar antes de você emergir com a matéria, ou até mesmo como um espaço de absorção, como eu disse anteriormente. Existem vários exemplos de jogos que você pode usar e que são muito interessantes nesse contexto. Então a gente tem a ideia de jogos digitais, como o Gcompris, que está disponível gratuitamente, que você pode baixar e que tem várias atividades que os alunos podem usar. Você tem o Interland, por exemplo, que é um jogo para falar sobre como utilizar a internet com segurança, criado pelo Google, que é muito legal também, e ao longo do jogo a gente vai passando vários ensinamentos. E tem vários exemplos, a gente tem o Minecraft for Education, que é a ideia de pegar um jogo muito famoso como Minecraft e incorporar ele no mundo educacional para você poder criar aulas ali dentro da plataforma. Então, numa ideia geral, você tem um espaço, um jogo para a criança brincar e em cima daquilo ele vai aprendendo. Legal, por que e quando eu vou usar a aprendizagem baseada em jogos? Ela serve principalmente para você manter e despertar o interesse do aluno. Então ele vai estar ali imerso, às vezes ele nem vai perceber que ele está aprendendo e ele está ali aproveitando de um espaço lúdico para trabalhar diferentes competências. Então é uma forma de você conectar o conteúdo com algo que o aluno se interesse e facilitar o engajamento dele, a permanência dele em trabalhar aquela matéria. Outro fator interessante dos jogos é aquela questão de você, às vezes, errar e não se sentir culpado por isso. Então, se você está jogando, sei lá, um Mario e você cai num buraco, você não vai ficar, meu Deus, quero jogar esse jogo no lixo. Você vai querer jogar de novo essa fase para tentar passar e não errar mais aquela questão do buraco. Então, pode ser uma alternativa muito interessante para você estabelecer uma prática em que o aluno erra e ele não se sente culpado por isso. Ele tem mais vontade de acertar. Agora falando de gamificação, como eu disse antes, a ideia é usar elementos dos jogos para construir essa narrativa, essa aula que também engaja os estudantes. Então, ao invés de você colocar eles ali na frente do tabuleiro para jogar, você vai colocar, por exemplo, um sistema de pontuação que, se os alunos conseguem cumprir uma série de tarefas, eles vão ganhar pontos e esses pontos podem dar benefícios para ele lá na frente. Você vai criar uma narrativa contextualizada, então você não vai falar tipo, hoje a gente vai aprender função de segundo grau Bhaskara. Não, você vai construir uma catapulta, vai colocar o aluno num contexto em que ele está na Idade Média e que ele tem que usar aquela catapulta para conquistar um castelo, por exemplo. Vai criar uma história
no meio disso tudo. Além disso, você pode usar sistemas como gratificação instantânea, então você, dentro desse sistema de pontos, ir oferecendo mais pontos para os alunos que estão seguindo o caminho certo, né, nessa jornada de aprendizado e ajudar eles a se orientar e também dividir as etapas desse conhecimento, então ter fases em que eles vão construindo e evoluindo, né, à medida que eles vão melhorando ou até mesmo se aprofundando dentro do conteúdo. A gamificação é show porque ela também melhora o engajamento, ela ajuda o aluno a se manter, né, perseverante, mesmo nos momentos que às vezes ele sente dificuldade. Ela é uma forma bem lúdica de você orientar a turma e manter esse engajamento que a gente fala tanto aqui. Então, as duas abordagens, elas trabalham com competências muito similares. Elas têm uma questão da neurociência, que elas conseguem estimular gatilhos de neurotransmissores mesmo, de dopamina, de serotoninas, enfim, de vários desses neurotransmissores que nós temos que vão dando essa sensação de recompensa para o aluno, de cara, isso aqui tá legal, eu quero fazer mais disso. Então é muito interessante aproveitar dessas duas técnicas para trazer um diferencial dentro da sua sala de aula. Agora, qual que é o melhor modelo para você usar? E a resposta, é claro, não tem um. Você pode usar um ou outro, dependendo da situação, e em grandes momentos conectar as duas. Do mesmo jeito que nós apontamos aqui algumas diferenças que cada um tem, essas metodologias também têm várias similaridades. Então é normal, às vezes, dentro de um contexto de aula gamificada, que você tem os elementos de jogos e que você faz isso num longo prazo, você inserir alguns jogos educativos também e misturar as duas metodologias. Quem ganha com isso é o aluno. Então não deixe de conhecer um pouquinho mais sobre cada uma delas, entender como elas funcionam e principalmente testar a sua aplicação para o seu contexto. Acho que vocês vão gostar bastante dos resultados que vêm por aí. E, gente, essa era a dica que eu queria deixar para vocês. Não deixa de comentar aqui, às vezes, uma abordagem que você usou, uma dúvida que você tem sobre o assunto. Eu vou adorar responder e te ajudar nesse caminho aí para uma educação mais engajadora e personalizada para os nossos estudantes, tá bom? Vou ficando por aqui e até mais.